convite e parabenizar vocês pela vibração da casa, que quase que faz com que a palestra saia sozinha, né? E nos permite levar esse presente embora para as nossas vidas. Parabéns, porque isso é construção de vocês. Ok? Muito bem. Antes de começar, existe alguém aqui que vem pela primeira vez? Sim? Conhecem alguma coisa da doutrina? Pouco. Que nem a gente. Mesma coisa. E para aproveitar então a presença de vocês, eu acho que nós deveríamos começar com uma pequena introdução, antes de entrarmos nas questões que vocês vão levantar, para a gente falar sobre os pontos essenciais da doutrina, porque isso não vai nos fazer falta. Eu não vou citar todos, eu vou citar o que eu considero mais importante, se vocês me permitam. A primeira coisa que eu considero absolutamente importante, que talvez, não digo que a gente possa esquecer os outros, mas este é fundamental, porque ele permite todos os outros, permite que a gente entenda todos os outros, é que nós precisamos ter a certeza profunda, a convicção profunda da nossa imortalidade. E desta informação, que deve ser uma convicção e uma certeza, nós precisamos viver, precisamos e poderemos viver melhor. A imortalidade é aquela condição que diz que nós jamais morreremos. E o que é jamais morrer? Significa jamais deixar de pensar e de sentir. Jamais. Nunca mais o nosso ser irá parar de emitir pensamentos. Nós nunca mais deixaremos de perceber as coisas da vida e do nosso íntimo. Nunca mais. Nós deixaremos de sentir. E é exatamente por isso, na tentativa de não sentir mais dor e de não viver os pensamentos tormentosos, que muitos de nós tiram a própria vida. Porque não estão suportando, não a vida, mas o sentir, o que sentem e o que pensam. Na inútil tentativa de estancar essas duas energias, porque elas jamais serão estancadas. A partir do momento que a gente começou a pensar e a sentir, isso prosseguirá. Isso significa que nós somos indestrutíveis, que nada é capaz de nos afetar substancialmente. Nada é capaz de atingir o nosso ser essencial a ponto de desfazê-lo, a ponto de que nós deixemos de existir. Nada. Absolutamente nada. Me digam, diante desta informação, que há de ser cada vez mais uma certeza, se isso não retira o nosso medo, ou muito dos nossos medos. Se isso não abre o leque da esperança, porque se eu matei 10 pessoas, tudo bem, eu vou ter tempo para arrumar essa bagunça. Serão tempos dolorosos, certamente, mas eu poderei fazer. Eu poderei, e somente o tempo, somente a imortalidade é que nos viabiliza isso. Tanto que eu penso que o tempo infinito talvez seja uma indiscutível expressão do amor do Pai. Que bom que Ele nos dá o tempo de crescer, o tempo de arrumar a bagunça, o tempo de descobrir tudo, de conhecer tudo, o tempo que me permitirá me autorrealizar, me tornar pleno em todas as características. Só o tempo me permite isso. E nós temos esse tempo. Então, com isso, nós podemos deixar de falar algumas frases que, sob essa ótica, e eu não acho que deve haver outra ótica que a gente deva viver, mesmo encarnados,
a gente pode parar de citar frases assim: puxa, fulano perdeu a vida dele. Não, não perdeu. Perdeu esses anos, talvez. Esses 20, 100 anos. Só isso. Não é irrelevante, porque há consequências, mas não é tão grave como a gente pensa. Tal pessoa perdeu a oportunidade, aprenderá com a consequência da perda de oportunidade e se tornará mais feliz. Eu nunca mais vou realizar meu sonho. Mentira! Eu sempre vou poder realizar meus sonhos. Resta saber se eu vou querer continuar tendo o mesmo sonho. Mas se quiser, se ele for bom, você terá tempo. Eu não sei fazer, não sei perdoar. Tudo bem, nós teremos tempo para aprender. Eu sou muito lento. Não, você não é. Você vive no seu tempo, no seu ritmo, porque cada um de nós é diferente e todo mundo tem tempo. Isso não quer dizer, está longe de querer dizer que então eu não vou fazer nada, não vou evoluir, vou ficar aqui de preguiça mesmo, porque eu tenho tempo. Pode, porque somos livres, essencialmente livres. Mas para que abreviar a felicidade? Para que abreviar nos tornarmos plenos? Para que abreviar o ser feliz e o ter paz? Para quê? Que vantagem? Não precisamos sair correndo num desespero a ponto de ultrapassarmos os nossos limites de entendimento e de crescimento. Não, mas talvez parar seja a pior das coisas que a gente venha fazer. Então, eu peço para que a gente use essa informação, que não está presente só na doutrina espírita, mas em todas as religiões, principalmente as cristãs, evidentemente, e que se tornou uma informação tão vulgar que ela é esquecida, e porém, ela é base desse edifício. Sem ela, não é possível pensar no resto. Então, somos imortais. Não eternos. Eternos só Deus. Imortais. Temos começo e não temos fim. E isso precisa nos acelerar o coração. Nunca mais vou ver tal pessoa. Bobagem. Vai ver daqui a poucos anos. Poucos anos. E esses anos passarão rápido, muito mais rápido, se você aguardar com paz no coração. Tudo bem? Essa é a informação que a gente tem que pensar muitíssimo. A outra é que nós somos capazes, absolutamente capazes. Capazes de tudo que a gente tem que fazer. Capazes de tudo que a vida nos propõe fazer e resolver. Por que somos capazes? Muito simples. Porque nós sabemos quem nos criou. E não é lógico pensar que um ser perfeito cria imperfeição. É lógico? Nós que somos tão imperfeitos ainda é importante, já queremos nos esmerar para fazer o mais perfeito possível. Imagine Deus, que perfeito, Ele nem sabe fazer o imperfeito. E nós que somos a obra-prima dele? Nós que somos de um valor incalculável, porque somos únicos, cada um único, irrepetível. Como que Ele nos criaria imperfeito? Não. Temos todas as capacidades. E da mesma forma que não é possível dizer que uma semente de uma árvore, de um carvalho, qualquer coisa, é imperfeita, só porque ela não é árvore ainda, também é erradíssimo olhar para nós e nos considerarmos imperfeitos. Não somos imperfeitos. Já somos perfeitos, mas estamos a caminho desse desabrochar pleno, como a semente está a caminho de desabrochar e ser a perfeição da árvore. Essa é a forma. Por isso que sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Sede no sentido que a gente precisa caminhar, nós precisamos nos fazer. E nesse fazer, nos tornarmos plenos. O tempo, voltando, permite isso. Viabiliza isso. Mas nós precisamos olhar para nós e dizer, é isso que a vida me propõe hoje? Então, é lógico, eu preciso pensar que se ela me propõe,
é porque ela já enxerga em mim a capacidade que eu mesmo ainda não reconheço ter, mas que a vida clarividente, que olha lá mais para frente, e a vida aí é o Pai, é evidente, ele sabe quem eu sou. Da mesma forma que você é capaz de falar para o seu filho, pode fazer, eu não sei, tenta, eu sei que pode. Da mesma forma que muitos patrões falam para os seus funcionários, eu vou te dar esse serviço, mas eu nunca fiz, mas você é capaz. Nós, é mais fácil e comum duvidarmos de nós mesmos, mas quando a vida nos dá uma tarefa, e essa tarefa vem em nome do Pai, por que duvidaríamos? Não acreditamos nele? Onde está a fé? Ou melhor, podemos dizer que não queremos. Aí fica mais lógico. Então, nós somos capazes. Estamos em desenvolvimento, mas somos capazes. Reconheça isso em você. Ignorante, com certeza. Imperfeito? Não. Perfeito. Inferior? Não. Porque nós precisamos reconhecer de que material a gente é feito. E a gente é feito de um material divino. Porque filho de peixe é peixe. E filho de Deus é um mini-Deus. Nós. Eu não estou fazendo propaganda do orgulho, evidentemente, mas é justo que a gente saiba quem somos. Somos filhos de Deus. O nosso sobrenome é divino. A última coisa que eu vou citar, porque senão não vai ter pergunta, né? É que nós somos amados. Nós somos incompreensivelmente amados. Tanto e de uma forma tão específica e tão perfeita que é muito estranha para nós. Porque o nosso amor não sabe ser ainda o amor do Pai. O nosso amor tem condições. Eu amo ser, você, o nosso amor ainda se expressa dessa forma. Mas o amor do Pai é eu amo. Ponto. Por isso que ama a todos. Por isso que da mesma forma que o sol aquece os justos e os injustos, o amor, esse sol de amor que é o coração do nosso Pai, de Jesus, nos ama a todos, os justos e os injustos, igualmente, porque sabem quem somos. E nós precisamos, e aí vem uma dificuldade das mais fortes, aceitar esse amor. A nossa culpa, que vem de uma visão primitiva dos nossos próprios atos, de como a vida funciona, ela, para nos autopunir, o que também é um erro, muitas vezes não deixa que o amor, nós não deixamos que o amor do Pai nos alcance, nos toque. Não que ele não haja conosco, mas a gente bloqueia o descanso que ele nos trará. Nós não admitimos, muitas vezes, sermos amados, sermos dignos de amor, só porque a gente matou 10 ou 20. Esses 3 pilares sustentam qualquer edifício. Existem outros. A doutrina espírita ainda fala da comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados. Fala da existência de Deus, que eu não vou nem discutir, né? Então, existem outros princípios, mas estes 3 fazem uma vida. Ok? Se vocês pensarem nisso, e todos nós pensarmos nisso, e precisamos, para mudarmos a nossa vida, porque não basta ler, não basta ser informado, é preciso fazer com que isso se transforme numa realidade dentro de nós, de forma que isso se transforme em como viver. Porque a doutrina espírita, se não for uma forma de viver, ela não interessa. Ela não é nada. Ok? Muito bem. Eu peço que as perguntas não sejam muito técnicas, porque evidentemente eu não sei
quase nada da doutrina. Mas as minhas reflexões, elas são mais voltadas para como viver, sobre os sentimentos, sobre os relacionamentos afetivos, sobre as relações humanas, sobre as questões do dia a dia. Eu penso mais sobre isso do que nos detalhes técnicos do perispírito, etc, etc. Então, se vocês têm alguma questão, principalmente sobre o como... Das coisas do outro lado. Depende das coisas do outro lado. Se for muito técnica, talvez eu não saiba. Porque é uma que está me afligindo. Arrisque, se eu não souber, não direi. Vamos lá. Posso ser o primeiro? Pois não. Então vamos lá. Bom, eu já estou com 69 anos, né? Então, como nós dizemos aqui, já estou mais para lá do que para cá, mais perto do... Então a preocupação começa a ser com o desencarne, o que tem do outro lado, eu vou encontrar. Lógico que eu quero um lugarzinho bem bonzinho, né? É justo? Então, e nós estamos estudando as obras do André Luiz aqui na casa, de segunda-feira, e nós estamos no livro, quase terminando já, o Obreiros da Vida Eterna. E nós vimos o desencarne do Dimas, o desencarne do Fábio, e vimos a ajuda do plano espiritual para os dois por merecimento, né? E percebemos que existe uma diferença entre os dois, que um se preparou melhor, o Fábio, né, do que o Dimas. E o Dimas esqueceu de preparar a família. Aí depois ele ficou perturbado, mas tudo bem. Mas a pergunta vem de um outro livro que eu emprestei da minha irmã, é do Aguinaldo Paviani, Não Há Mais Tempo. É isso mesmo, Não Há Mais Tempo. O bem, a urgência de praticar o bem contra o mal, mais ou menos assim. E nesse livro tem um trecho que diz que lá nas trevas, no plano espiritual inferior, existem espíritos muito inteligentes que vieram de outros planetas e que estão ali. Eu nunca tinha visto, nunca soube disso na doutrina, por isso eu estou perguntando para você. Estou querendo me informar se é verdade, porque mexeu comigo. E esses espíritos são tão inteligentes que eles nem comparecem a sessões de desobsessão e os médiuns não têm condições de trabalhar com eles. E eles têm uma tecnologia bastante avançada e que eles preparam nos laboratórios que eles possuem, preparam vírus para disseminar entre nós aqui na crosta terrestre e que eles também criaram um sistema próprio de reencarnação. Eu queria saber se isso é possível, se eu estou correto de ficar preocupado ou se não preciso me preocupar com isso. Muito bem. E o que você sentiu sobre isso? Eu fiquei preocupado, preocupação. Acredito. Bem, começando pelo começo, saber... Gente, nós precisamos interpretar mais profundamente a frase de Jesus que diz a cada um segundo suas obras. Essa frase, ela nos permite prever o futuro. Cada um terá segundo as suas obras. Cada um viverá as consequências, ou melhor, os efeitos daquilo que faz. Portanto, eu já sei o meu futuro. Vocês também podem saber o futuro de vocês. Basta analisar o que estão fazendo hoje, o que fizeram ontem. E nós, evidentemente, não saberemos se nós vamos estar no lugar A ou B no plano espiritual, porque isso é relevante. O que é relevante é se eu terei felicidade ou não, bem-estar ou não, mais ou menos paz. Isso, concorda? Não é relevante? Se eu vou conseguir perceber o amparo divino, ou não vou conseguir perceber o amparo divino. Deixa eu fazer um parênteses. Vocês perceberam como eu disse essa última parte? Não existe possibilidade de não haver amparo divino. Porque o amor do Pai tem requintes de amorosidade. É absoluto o amor deste Pai. Mas eu posso não percebê-lo.
Existem casos de pessoas que desencarnam, não precisamos ir longe. André Luiz, nosso lar, 8 anos no umbral. Clarencio devia estar 8 anos lá esperando ele percebê-lo. Ele percebeu o Clarencio. Clarencio estava lá. Ou vocês acham que o Clarencio, o ministro do nosso lar, que a pedido da mãe do André Luiz foi lá, vocês acham que ele chegou lá no último ano? Não, gente. Ele estava lá desde sempre, desde que ele desencarnou. Mas o que aconteceu? Era impossível a André percebê-lo, perceber o amparo que ele estava recebendo. A nossa cegueira é brutal, gente. Então, por isso que eu disse, depende de como eu vivo, eu serei capaz de perceber a bondade divina, o amparo divino, ou não. E como que eu sei disso? Analisando o que eu penso e o que eu sinto nos últimos anos. É só isso. Então, por quê? Porque isso é lei, gente. A lei da ação e da reação, a lei do quem planta, colherá. Ninguém que plante arroz colherá banana. Nunca, jamais. Então, se eu estou construindo dentro de mim um lugar bom de viver, eu terei esse lugar bom de viver para onde for. Porque como foi lido na mensagem pelo Edson, ninguém me tira aquilo que eu construo dentro de mim. Então, esse é o primeiro grande ponto. Grande ponto. E é por isso que explica que o desencarne de Dimas e de Fábio em Obreiros da Vida Eterna, que eu recomendo fortemente que seja lido, onde mostra diferentes tipos de desencarnação. E esses tipos não são se algum morreu de câncer ou de AIDS, ou de... Não. É o estado da pessoa. E o estado da pessoa foi de uma forma ou de outra, porque a vida dele foi de uma forma ou de outra. Há infinitas formas de viver, de morrer, porque há infinitas formas de viver. Morremos como vivemos. É disso que a gente tem que pensar. Como está sendo a nossa vida? O que penso na maior parte do meu dia? Porque a gente não precisa ter medo do inferno amanhã. Possivelmente já vivemos hoje. Porque não há rupturas nesse aspecto. As rupturas são externas, gente. A vida, como a própria biologia já diz, ela não dá saltos. A biologia já descobriu isso. E a vida é a vida ampla. Porque a biologia, as leis biológicas foram criadas pelo mesmo pai, pelo mesmo legislador. Então tudo tem que ser coerente. Kardec já nos explicou que se alguma coisa da doutrina for contra a ciência, a doutrina está errada e deve se adaptar. Então, a natureza não dá saltos. Quando eu desencarnar, eu apenas vou tirar a roupa de carne e vou pegar outra roupa, mais leve. Mas eu continuo igual. Que da mesma forma que eu coloquei essa roupa para vir aqui, isso não me alterou. E quando eu chegar lá e eu tirar, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Não nos iludamos com a morte como sendo uma ruptura. É uma ruptura no cenário, mas internamente absolutamente igual. Indo para o outro livro, eu rejeito todo tipo de informação que fere a premissa, o alicerce que eu adoto do amor sublime que rege tudo. Não há nenhum filho de Deus capaz de se contrapor a Deus e às leis divinas. Digamos que hajam espíritos maus, extremamente inteligentes aqui. Deve ser porque nos é bastante útil. Ponto. Então eu não devo me preocupar. Já que me é útil, já que eu vou ter obrigatoriamente todas as tarefas que eu sou capaz de resolver, então eu não tenho que me preocupar. Agora, e aí eu já tendo a rejeitar o resto das informações. Mas não rejeitar, até porque não tenho tantas informações para obrigatoriamente falar isso não é ou não é. Eu busco apaziguar o meu coração na certeza desse amor. Existem forças tremendamente maiores do que eu. Certamente.
Existem mentes capazes de talvez fazer com que eu desencarne agora. É possível. Teoricamente possível. Mas isso deve me preocupar por quê? Por quê? Só porque eu desencarnaria? Qual o problema? Peguem as 3 premissas. Ninguém é capaz de me ferir. Substancialmente. Ninguém. Podem fazer picadinho do meu corpo, mas só do meu corpo. Eu terei outros, quantos forem necessários. Simples assim, gente. Oi. Que uma forma de lidar com os sentimentos internos. Sim, mas não sei se eu consigo fazer a pergunta ideal. Eu gostaria de saber como você lida quando algo te fere. De alguma forma, seja lá por que foi. Algo te feriu. Qual é a sua... Como você lida? Excelente pergunta. Primeiro, que eu gosto de me expressar de forma diferente, já tentando me ajudar. Eu falo assim, você não me feriu. Eu me feri com o que você fez. Se responsabiliza. Eu me responsabilizo plenamente sobre como eu reajo ou ajo diante do ambiente, sendo o ambiente todo mundo e tudo que não sou eu. Então essa é a primeira coisa. Eu sou um ser que recebe informações de fora, por exemplo, a sua ofensa, o que você quis dizer, você gritou comigo, etc., qualquer coisa assim. Eu recebo essa informação. Da mesma forma que eu recebo o vento que passa. É uma informação, é um fenômeno. Né? Como eu vou reagir a isso tem a ver com as minhas crenças, tem a ver com aquilo que eu estou condicionado, aquilo que eu estou habituado ou viciado em pensar e sentir. Tem a ver com a minha história, com a minha cultura, como eu me habituei a ver as coisas. Isso é muito importante. Como eu me habituei a ver as coisas. A doutrina espírita, muito antes, o Cristo, ele está nos falando assim, gente, vocês querem ser felizes? Ótimo. Então vejam diferente as coisas. As coisas que vocês estão habituados a perceber, a forma como vocês estão habituados a perceber, não é boa. Vocês pensam que as pessoas te criticam, né? Por exemplo, te ferem, te roubam, te traem. Sim, isso acontece, mas isso é problema deles. Por quê? É problema deles, porque cada um terá segundo o que faz. Então, se você quis, olha só, é importante, hein? Teve a intenção, porque nós somos julgados pela nossa intenção. Viu, gente? Pela nossa intenção. Está lá em Kardec. Se você teve a intenção de me ferir, você tem um problema. Eu ainda não tenho. Eu vou ter um segundo depois, se eu ficar com raiva dela. Aí eu também tenho um problema. Só que esse problema que eu tenho, ela não tem nada a ver com isso. Esse problema é meu. Eu já tinha antes dela. E se eu não cuidar, continuarei tendo depois dela também. Se não for ela, vai ser o outro. Eu tenho problema. Às vezes você me ofende e nem sabe disso. Só porque você não fez o que eu esperava que você fizesse. E quem esperava? Eu? Você não tem nada a ver com isso. Eu tenho um problema. Então, se alguém faz alguma coisa qualquer e eu me sinto mal, sou eu que tenho que me tratar, gente. E a doutrina e o Cristo vem nos falar qual é o remédio. O remédio, e aí eu vou te responder, é olhar para dentro e fazer, eu gosto da técnica dos 5 porquês, com honestidade. Digamos que eu fiquei com ciúmes de alguma coisa, tá bom? Fiquei com ciúmes. Primeira pergunta. Então, primeira coisa, separa o outro da jogada. Esquece o outro. Esquece o nome da pessoa. É com você a coisa. Edgar, por que você está com ciúmes? Primeiro por quê? Tem que ser honesto, hein? Não vale a resposta. Mas também o outro saiu com não sei quem? Não vale. Essa resposta é errada.
Porque você colocou o outro na história, não é você. De novo, volta. E isso é preciso um exercício, porque nós estamos viciados em colocar o outro como culpado. Então é preciso, você precisa estar atento ao que você está pensando. Resposta: ah, mas o outro eu tenho direito. Eu tenho? Você tem que se questionar o que está acontecendo dentro de você. Por que eu estou com ciúmes? Ah, poxa, eu comigo. Eu esperava mais atenção. Uma resposta relativamente honesta. Tá. Segundo porquê? Sobre a resposta. E por que você esperava ter mais atenção? Segundo porquê? Já vai ficar mais difícil você fugir. Porque esses porquês vão te cercando. Aí você chega num beco sem saída. E no último porquê, que às vezes não precisa ser o quinto, pode ser o terceiro, depende da sua honestidade. O último porquê, você vai ser obrigado, se honesto for, a responder: porque eu não me amo. Nesse exemplo. E na maioria dos exemplos é assim também. Porque eu não gosto suficientemente de mim. Porque eu não me dou valor. Porque eu não me gosto. Não tem outra resposta. Então, esse é o processo. É o processo. E aí você tem que perguntar: e por que não me gosto? Ainda vale. Por que eu não gosto de mim? Essa é a pergunta das mais importantes. Por que eu não gosto de mim? E aí nós vamos cair nos pilares. Eu tenho imenso valor. E eu quero que o mundo me diga. Por quê? Porque eu não acredito. Eu tenho a ilusão de que se milhares de pessoas baterem palma, talvez eu acredite que eu tenha valor, mas não vai adiantar. Lamento dizer. Não percam tempo. Não vai adiantar. Olhem as celebridades que são reconhecidas no mundo inteiro, onde forem. Perguntem se elas são de fato felizes. A maioria muitas delas se suicidam. Muitas delas. Tem depressões. Não estou dizendo, generalizando. Celebridade obrigatoriamente vai ser infeliz. Não estou dizendo isso. Mas é muito difícil buscar incessantemente nos outros o que só você pode se dar. Respondi? Você costuma sempre, inclusive fala, até quando você aponta muitos defeitos de alguém, aquela pessoa que é sempre insatisfeita, é que ela não é satisfeita com ela mesma, então ela procura cobrar dos outros aquilo que falta nela. Sempre. Que não tem, É impossível que alguém seja feliz e faça sofrer. Quem faz alguém sofrer, obrigatoriamente sofre. Obrigatoriamente. Vou contar uma historinha. A historinha de um leão. Está tão na moda falar de leão, né? O rei leão. Não é muito bem. Tinha um rei leão que era muito bravo. E feria todo mundo que chegasse perto dele. Todo mundo da família, todo mundo que ele gostava, ele feria. Era muito bravo. Mas um dia ele conseguiu dormir, dormiu lá num lugar qualquer, e chegou um leãozinho, novinho, inocente, que não sabia do perigo que era chegar perto do rei leão. Né? E ele chegou, brincalhão, como toda criança, chegou por trás, né? Mas antes de realmente chegar nele, ele viu que havia um espinho na pata traseira do rei leão. Bastante infeccionado. E ele resolveu tirar o espinho. E ao tirar, o leão rugiu poderosamente, mas se transformou num doce leão. O espinho, que ele não conseguia tirar, que muitas vezes nem detectava, era a causa de ferir a todos que chegassem perto dele. Ninguém que esteja bem fere com intenção. Por isso que nós precisamos nos cuidar. Para que os espinhos que a gente tem, a maioria deles não detectados, sejam cuidados. Nós todos estamos doentes. Desculpe a generalização. Estamos doentes. Por isso que o Pai, Jesus, veio aos doentes. Para nós. Aceitemos esse médico. Aceitemos. Aceitar não é acreditar nele. Aceitar é incorporar
o que Ele nos orientou às nossas vidas. Ok? Ricardo, uma pergunta do internauta aqui, da Michelle Positano, que está com a gente aqui. Como ver diferente a questão de Cristo na cruz? Esse sofrimento foi necessário para a eternização das lições cristãs? Bem, se aconteceu é porque eu acho que foi necessário. Jesus não faria alguma coisa inútil. Se a gente observar tudo na vida dele, foi brilhantemente feito, né? O que ele disse e o que ele não disse contém lições. Eu penso que sim, e consigo explicar o meu sim quando eu vejo a descrição do sofrimento de Jesus na cruz, e foi bastante, todos sabem, e noto que das últimas coisas que ele fez foi pedir que o Pai nos perdoasse. Só essa cena, que me é tão tocante, deve ser tocante a muitos de nós, já traz o significado do fato de nós, a humanidade, que estava lá, termos permitido que ele fosse ferido daquela forma, e ele ainda continua a nos amar, pedindo ao Pai e explicando ao Pai como se o Pai precisasse. Na verdade, ele falou só para a gente ouvir, né? Porque o Pai já sabia, evidentemente. Perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, é mais uma prova desse amor tão estranho que é o amor do Pai. Tão estranho porque ele é infinito, ele é pleno, ele penetra em todos os detalhes. Então, sim, eu acho que foi muito providencial a morte dele na cruz. Mas eu devo também acrescentar que Jesus continuou feliz, mesmo sendo assassinado na cruz. Sofreu, mas continuou feliz, porque ele não se desviou nem 1 milímetro dos seus propósitos, dos seus objetivos, e continua a nos amar. E essa é a característica de quem ama de verdade. E um dia faremos igual. Espero ter respondido. Mais alguém? Ali, naquele momento, ele teria dito, né? Se for possível, afasta de mim. Se for possível, me tira dessa, mais ou menos assim. Como você vê esse pedido de Jesus ao Pai? Eu não compreendo esse pedido, Rossi. Tá? Eu já vi algumas palestras do Haroldo, que evidentemente tem imenso conhecimento sobre o assunto que eu não tenho, mas eu já vi outra passagem, não foi essa, outra passagem que soa muito estranho na boca de Jesus. Eu não vou me lembrar qual é. E Haroldo explica e demonstra que, na verdade, Jesus estava recitando um salmo do Velho Testamento. Ele não estava dizendo, ou seja, havia aspas naquela fala. Porque não faz sentido, não tem lógica Jesus falar a Deus, afasta de mim, interrompa o meu sofrimento, sendo que ele poderia fazer isso se quisesse, não precisa de Deus. Ele já é o Cristo, gente. O Cristo. Ele que andava sobre as águas, multiplicava os pães, fez tudo o que ele fez. Qual o problema dele sair da cruz ali? No começo, o primeiro grande fenômeno que ele fez foi lá em Jerusalém, quando na sinagoga ele disse, aqui se cumpre a Escritura, demonstrando que ele era o enviado, e ele foi quase que assassinado ali mesmo, quase jogaram ele num despenhadeiro, e na beira do abismo ele simplesmente se voltou e saiu no meio da multidão sem que ninguém conseguisse segurá-lo. Como que a gente... Então, não tem lógica nesse contexto, fora de contexto, melhor dizendo, a gente entender que Jesus está pedindo para que ele se livrasse daquilo, sendo que ele sabia da importância capital para nós daquelas vivências.
Importantíssima a vida de Jesus. Jesus veio dizer, olha, é assim que se vive. Não assim vivendo o que eu vivi, mas vivendo como eu vivi. Não é para ninguém ser crucificado mais, não precisa. Mas é que mas nós precisamos extrair de como Jesus se comportou em cada uma das situações o conceito para que a gente consiga transplantar isso para a nossa vida. E olhe que a nossa vida, porque somos alunos ainda de classes menores, iniciantes, alunos iniciantes, o que a vida nos pedirá é uma pequeníssima porção de tudo que Jesus fez. Então, não entendo que deva ser interpretado da forma livra-me desse sofrimento. Não aceito. Não me parece lógico. Uma pergunta de mais um internauta aqui, Camila Zambello. Gostaria de fazer uma pergunta. Em relação ao alcance da felicidade, já nos foi dito que não conseguiremos alcançar a felicidade plena, sendo espíritos imperfeitos ainda. Como lidar com o apego à matéria? 2 perguntas, então. Sim. Primeira, de fato, Kardec pergunta para os espíritos se é possível a felicidade absoluta aqui. A resposta é extremamente brilhante. Não. Mas veja, sabe o que eu percebo? A gente escolhe algumas palavras para prestar atenção na frase. Parece que a gente ouve assim, a felicidade não é possível aqui na Terra. Mas não foi isso que eles disseram. Eles disseram, faltou uma palavra nessa última frase. A felicidade absoluta. Isso muda tudo, gente. O que a gente sabe do absoluto, gente? Nada. O absoluto não cabe na Terra. O absoluto, ele é uma coisa que a gente não consegue compreender. É que nem tentar compreender infinito. A gente acha que o infinito é uma coisa sem fim. Nos disseram. Tá, mas e depois? O que vai ter? Então a gente se embaralha todo. Por quê? Porque a nossa mente, muito ligada à polaridade, à relatividade, ao espaço-tempo, porque a gente conhece o que tem espaço e o que tem tempo, e o infinito está fora disso, porque infinito de tempo não é tempo infinito, mas segundo dizem, mas é presente permanente, é não tempo. Então pronto, já caímos num terreno complicadíssimo, que é na fronteira do nosso entendimento. Então a palavra absoluto significa, eu não sei o que é felicidade absoluta. Se eu tiver, eu não vou saber que tenho. Tá certo? Porque o absoluto, eu não sei nada do absoluto. Nada. Não consigo compreender, não consigo nem compreender tempo infinito, muito menos felicidade absoluta. Então, a resposta me parece profundamente lógica. Agora, não quer dizer que a felicidade não seja possível aqui na Terra. E eu entendo, estou profundamente convicto que ela é possível. A felicidade, uma felicidade grande, viu? Não é felicidade pequena, não. Grande felicidade. É possível, e é possível já. Nada de na próxima encarnação. Viu? A próxima encarnação vai demorar. Ou pode ser até amanhã, mas eu quero hoje. Vocês não querem hoje? Hoje. Como a gente é exigente. Mas para essas coisas eu acho bom. Bom ser exigente para isso. Resta que a gente descubra o que é felicidade. Porque a maioria de nós nos vender uma felicidade que não é felicidade. A ideia de felicidade que nós aprendemos a ter na nossa cultura mundial está enganada. Por quê? Porque muitos que obtiveram o que disseram que não sentiram felicidade. E o Cristo já disse o que é felicidade, está lá no Evangelho. Não está escrito assim, a felicidade é 2 pontos. Mas se a gente ler, a gente vai descobrir que a felicidade é ter paz. Íntima, não externa. Íntima. Sabe que às vezes eu falo isso, as pessoas, mas só isso? As pessoas acham pouco ter felicidade, ter paz. Íntima. Eu fico abismado. É pouco? Experimenta não ter, para você ver. Ou então, nós estamos há tanto tempo sem, que já achamos que é assim, que é a vida normal.
essa aí é mais triste. Profundamente triste. Porque nós temos uma capacidade de adaptação brutal. E é possível que a gente tenha não paz há tanto tempo que a gente acha que é assim que se vive. Acostumou, né? Acostumou. Felizmente a vida vai lá e bagunça tudo e não deixa a gente ficar parado para sempre. Então, felicidade é possível e nós temos que trabalhar por ela. A outra pergunta é mesmo? Qual é? Como... Deixa eu colocar aqui de novo. Como lidar com o A apego à matéria? A matéria. Pensando na eternidade. Pensando que tudo que você vê aqui na Terra, tudo que nós somos capazes de ver, nós perderemos. Tudo. Nós precisamos nos habituar a lidar com isso. Por isso que eu acho que sim, nós devemos levar nossos filhos pequenos aos velórios. Não precisa ser pequenos de forma que você consiga explicar, 10 anos para cima, olha, é assim que acontece. Isso é normal. Normal. E a morte, essa morte do corpo, ela não é o contrário da vida. A gente pensa que o antônimo da palavra vida seja morte, né? Mas não é. O antônimo da morte é nascer. E a vida é o todo. Dentro da vida tem o nascer e morrer. Tá certo? Nós temos que habituar as crianças, habituá-las aos hospitais, lugares importantíssimos de aprendizado. Não vamos levar crianças para não pegar infecção, mas depois de uma certa idade, vamos levar os jovens, olha, isso existe. Aliás, é bem comum. Você passará por isso. Ah, mas eu não quero que meu filho sofra. Não há essa opção. Não há essa opção. Por quê? Porque o crescimento implica em transformação, certo, gente? O processo educativo, vamos lá na escola, ele exige esforço, ele exige lidar com o estranho, com o novo, com o ainda difícil até se aprender e se tornar fácil, com aquilo que te provoque. Se a vida não nos provocar, como nós vamos crescer? Como nós vamos desabrochar e nos transformarmos em árvore? Nunca. E a vida não vai deixar. Porque, como eu gosto de dizer, a vida é uma subida. E para subir precisa de esforço. Então, se nós quisermos parar, a vida nos tirará o chão. É melhor mudar antes que isso aconteça. Então, o apego a tudo é vencido quando a gente se habitua sem estranheza àquilo que é natural. E o que é natural? O espiritual. A não matéria, porque nós não somos daqui. Aqui nós estamos só estudando. E voltaremos muitas vezes até aprendermos tudo, mas a nossa vida verdadeira não é aqui. Tanto que tudo aqui é passageiro e a vida é eterna, longe daqui. Ok? Pois não. Eu queria tentar pegar o gancho que quando você disse que todos nós estamos doentes. Que assim, eu também concordo bem com essa tua fala. E eu queria te perguntar assim, à medida que cada indivíduo vai tentando crescer no sentido ético, moral, no sentido vertical. Vertical, não horizontal. Se religando, estudando e tentando incorporar isso, os dados da doutrina na sua vida, ele vai percebendo que realmente nós estamos fazendo escolhas muito erradas. Eu acho que quem lida com a parte, eu vou dividir na parte, vamos dizer, física e espiritual, mas quem lida com a área da saúde consegue ver isso muito na prática, né? Nós estamos deixando de ser um país de gente pobre para a obesidade, nós ocupamos o 4º lugar em obesos do mundo. Nós estamos tendo doenças de hipertensão e diabetes do adulto numa criança já de 9, 10 anos por mau hábitos. O uso de cigarro, o tabagismo é uma doença infantil, que começa aos 9, 10 anos, o álcool, enfim. Mais infantil ainda.
Então, quando a gente... a pergunta é a seguinte, assim, à medida que você vai fazendo o mergulho em você mesmo e estudando, às vezes eu tenho a sensação de que a gente entristece quando olha a realidade que estamos vivendo. Eu não sei se você tem essa percepção, quando você estuda. Então, e principalmente alguns livros que você vê, aí você olha, você fica um período entristecido com as escolhas que as pessoas fazem. Eu concordo com você quando você diz uma pessoa, ela pode fazer, ela morre, mas ela volta várias vezes. Tá, mas eu te digo assim, é difícil quando você tem um ente querido, vamos dizer, aos 40 anos, que aí você vê, ele está em fase final de álcool com cirrose, aos 40 anos de idade. Então, não tem o que ser feito, é como você disse, ele está colhendo o que plantou, não tem outra alternativa. Mas como você se sente, eu me sinto realmente entristecida quando eu vejo, ainda na minha ignorância, que foi uma vida perdida aos 40 anos. E assim, e várias pessoas sofrem com a atitude desse indivíduo. Calma. Essa parte não. As pessoas decidem sofrer com a atitude dele. Sim. Ok. Ok. Veja como a gente está condicionado. Um dia vai acontecer, quando a gente tiver aula de português lá no primeiro ano, e a gente escrever assim, tal pessoa me feriu, a gente vai levar 0. Um dia isso vai acontecer. Apesar da construção ortográfica estar correta, vai ser proibido. Vai ser 0. Muda a frase. Eu me deixei ferir. Aí tudo bem. 10. Um dia vai acontecer. A gente pode começar isso em casa, viu, gente? Ah, meu irmão me bateu. Seu irmão te bateu. E você vai ficar com raiva ou não? São coisas diferentes. Né? Eu entendo bem o que você disse, eu acho que todos nós entendemos. Quando André Luiz, a obra de André Luiz, gente, ela precisa ser permanentemente estudada. Permanentemente, o resto da vida. Dessa e das outras. Porque ela traz muitas lições importantes. André Luiz, em várias situações, diz para os seus mentores ali, puxa, mas olha, meu Deus, como você lamenta a situação que algumas pessoas se colocaram. E sempre respondem para ele assim, André, não pense como os humanos. O que ele quer dizer com isso? Essa visão, que é quase de todos nós, é uma visão de 100 anos. Vou te fazer uma analogia. Se o seu filho, pequeno, por algum motivo, que no primeiro ano, ainda, pós-infantil, ele não possa ir à escola, ele não perdeu a escola inteira. Perdeu um ano, vai atrasar um pouquinho, nada de grave. Por que a gente fala assim? Por que a gente não vê gravidade? Porque ele vai viver 70 anos. E nós, que nunca vamos morrer? Então, é sempre uma questão de perspectiva. A nossa perspectiva está extremamente focada nesses minúsculos 100 anos. Então é tristíssimo. Mas esta tristeza, que quase todos nós temos, e que, veja, choraremos por isso. Eu não estou pregando aqui que sejamos indiferentes à dor do outro, porque essa pessoa de 40 anos está sofrendo, e está percebendo que perdeu tempo. Apesar que ela pode depois aproveitar, eu vou te dizer como. Mas está te dizendo que, e veja, ela está sofrendo. Ela tem uma autoimagem menor, uma baixíssima autoestima. Ela se reconhece inferiorizada, incapaz. Ela olha nos olhos das pessoas e sabe o que está lá. Porque a gente se vê nos olhos das pessoas. Então, tudo isso está acontecendo. A cirrose é um detalhe. Um detalhe.
menor, uma dor menor. Tudo isso está acontecendo, fora outras coisas. Se sente culpado, Deus não me ama, Jesus não sei o que, eu vou para o inferno, vou para o umbral. Tudo isso está na cabeça dessa pessoa. Então ela vive já uma situação extremamente dolorosa. Mas, da mesma forma que muitas vezes a gente permite que os nossos filhos escorreguem, que a gente permite que eles... Você quer ir por aqui? Pode ir. Ah, você quer gastar toda a sua mesada no dia 2 do mês? Pode ir, nós vamos cumprir o acordo só no dia 1 do mês que vem. Ah, você quer andar de bicicleta desse jeito? Você quer... Ok. Por quê? Porque você está entendendo que aquilo é um processo educativo e a pessoa, a criança, precisa aprender a ser responsável por si. Isso é liberdade, que traz responsabilidade. Esse é o processo de crescimento, de sermos responsáveis pelos nossos atos, vivendo os seus efeitos. O pai leva isso em termos de eternidade. Porque nós, para ele, perdermos aqui 100 anos, 200, 1000, é um dia na escola. Nós temos a vida inteira. Vida com V maiúsculo. A vida inteira. E, mais importante, ele tem absoluta convicção, como nós precisamos ter também, de que essa situação dolorosa hoje será uma experiência construtora desta pessoa. Construtora. Se você não leu, se vocês não leram, recomendo Memórias de um Suicida. Esse livro, eu tinha preconceito com ele. Preconceito, você sabe, é aquela coisa que não tem o menor sentido. É o caso. Né? Eu falava, mas o que vai dizer esse livro que um monte de gente sofre depois que morre? Ponto. Isso eu já sei, não vou ler. Pobre da minha ignorância. Um dia eu li. E quando eu terminei, li de novo. E vou ler o resto da vida. Porque ele é uma obra de amor. Profundo. Mostrando como a vida trata esses que sofrem tremendamente. E tem uma parte dele, um trecho, que diz que aqueles que se suicidam se fortalecem e aprendem o supremo valor da vida. Então, gente, o pai, na verdade, transforma tudo em bem. Todas as experiências que a gente vive se transformarão em aprendizado, em experiência. Nós lamentamos e é justo, mas a tristeza não pode passar de determinados limites. Porque senão ela vai virar revolta contra o pai. A tristeza não pode significar dentro de nós a não fé. A tristeza não pode significar que você não confia naquele indivíduo, que não é o Sérgio, João ou o Paulo de hoje, mas é o Filho de Deus, absolutamente capaz, digno da própria vida, das próprias experiências, digna do nosso melhor, que não é tanto muitas vezes, mas digna do amor do Pai que Ele tem. Então, nós precisamos acreditar na semente. Você fala, não vai nascer nunca. Esse aí nunca vai ter jeito. Vai. Vai precisar de mais. Não há limites. Não há limites. É justo, eu insisto, que a gente lamente pela dureza do coração. Isso sim. Porque analisemos a gente. Analisemos a gente. Por que não somos mais felizes? Porque o nosso coração é duro. O que nos impede de seguir o Cristo? Não é a dificuldade. Não é. Porque quando a gente quer, a gente vai a Marte. Minúscula. Nem queremos ainda. No final, a maioria de nós está negociando com Deus. Deus, eu já fiz caridade suficiente? Não? Eu vou fazer mais um pouco. É assim, né? A gente acha que ele funciona desse jeito. E ele não funciona assim.
Por quê? Porque ele está dentro de nós, ele é a nossa própria consciência, e a nossa consciência sabe o que a gente está fazendo e nos dá mais paz ou menos paz. Então, nós não temos vontade. E aí eu apelo à questão 909 do Livro dos Espíritos, que pergunta exatamente, eu não vou responder, não vou citar a história, que eu quero que vocês leiam, que é melhor do que eu falando. Kardec pergunta, nós somos capazes, nós temos forças, condições de vencer todas as questões da vida material? A resposta é terrível. Terrível. Porque ele nos diz que com pouquíssimos esforços, pouquíssimos, gente, a gente conseguiria. Parece que quem respondeu nunca nasceu aqui, nunca viveu aqui. Mas ele viveu, com certeza. Então, ele lamenta, homens de pouca vontade. Então, no fundo, gente, nós não queremos seguir o caminho, a avenida, que é o caminho do Cristo. Que concluo eu, para encerrar, inclusive, que é o caminho mais fácil. Nós estamos com o coração endurecido, talvez querendo mostrar que a gente está certo e que ele não. Não sei. Acho que cada um tem seus motivos. A gente se recusa a se entregar, achando talvez que se entregar seja perder a própria identidade, seja não ter vontade, ao contrário. Porque ele só nos quer ao seu lado quando quisermos. Antes disso, ele não quer. E não nos obrigará. Então, entendo que a tristeza em determinados limites é normal, da nossa condição, mas é preciso tomar cuidado para que ela não te prejudique. Esse é o ponto. A tristeza está me prejudicando, me adoecendo, pronto. Aí já não é mais a pessoa. É como eu vejo esse contexto geral. A tristeza, até certo ponto, ela vem naturalmente. Sim. Mas eu olho e estou com a consciência tranquila e isso me traz paz. E tenho fé no futuro. Sim. Sei que o Pai tudo faz. Mas não do jeito que eu quero, não na minha miopia, mas por Ele. É simples demais. É simples. É tão simples que a gente não entende. Se fosse complicado, a gente já teria entendido faz tempo. Porque a gente adora coisa complicada. Metia no Google e entendia tudo. Entendia tudo. Mas o simples... Vocês sabem que se vocês quiserem esconder muito alguma coisa de alguém, deixa em cima da mesa. Ninguém vai ver. Tá certo? Coloca o seu tesouro. Por isso que eu gosto, e vou terminar, com aquele maravilhoso livro infantil que é O Pequeno Príncipe, que disse já há muito tempo que o essencial é invisível aos olhos. Porque esses olhos não enxergam nada. Né? Mas os olhos da intimidade, os olhos que pesquisam, que se perguntam, os olhos que se analisam e que olham o outro com amorosidade, esses enxergam tudo. Que trabalhemos para que a gente adquira isso. Está à nossa disposição, está ao nosso alcance. Ninguém é menor que ninguém, pelo contrário, todo mundo é grandioso, todo mundo tem uma luz. Vós sois luzes, disse Jesus. E a gente precisa parar de rastejar e começar a querer voar. Os céus, literal ou não, nos aguardam. Vamos orar? Oi. Fala um pouquinho sobre o livro. Eu evitei de propósito. O livro, gente, o livro é mais para mim do que para vocês. O livro foi uma necessidade de colocar para fora de uma outra forma que não seja falando, de uma forma mais constante, né? Porque a fala muitas vezes se perde, né? Apesar de estar tudo gravado hoje em dia, a leitura é um processo que exige e que sugere mais reflexão. Mas posso dizer para vocês que o livro é um conjunto de reflexões, são 12 capítulos, são 36 textos, 3 textos por capítulo, onde
onde eu falo de alguns temas. Eu reflito como se eu estivesse dando uma palestra, mas de forma diferente, claro, pelo meio, a respeito de temas sobre dever, sobre a felicidade, sobre o casamento, sobre perdão, sobre culpa, essas coisas que a gente falou aqui. Mas eu digo, ele é muito singelo, ele é muito... Então, algumas delas já queriam mudar tudo, pareciam muito superficiais, mas eu prometi a mim mesmo que eu não ia mais mexer nele, senão não ia terminar nunca, né? E eu espero que faça bem para alguém, esse é o meu objetivo. Para mim, ele já fez muito bem, porque nessas reflexões, ao escrever, é um processo que exigiu muito suor da minha parte, não foi simples, me fez muito bem. Tanto que quando eu terminei, eu nem queria imprimi-lo mais. Mas aí seria um desrespeito da minha parte. É isso. Para não dizer egoísmo, né? Oi? Para não dizer egoísmo. Egoísmo, até porque aquilo não é exatamente meu. Apesar que é meu, que passou por mim, mas é do mundo, né? Oi? www.edgarmiguel.com.br Sim, www.edgarmiguel.com.br. Vocês têm tudo que eu falo, tá lá, vídeo e áudio, geralmente áudio, porque não precisa ficar olhando pra minha cara, né? No menor sentido. É a mesma. E pelo livro vocês podem reservar por um valor menor, que vai ser vendido lá no SEAC. Ele tem uma quantidade limitada de exemplares, que vai ser impresso nessa tiragem. Então, se alguém quiser reservar antes, compra pelo site. Tá bom? Como a questão do site tem frete, se alguém daqui quiser centralizar aqui na casa, eu trago para cá e aí não precisa ficar cada um pagando frete, que é um valor que pode ser economizado. Tá bom? Lá está sendo vendido a R$20. Todos os valores são do Amor e Caridade, como é normal. Então, vocês estão ajudando as obras ali assistenciais do Amor e Podemos Caridade. combinar aqui, quem estiver interessado, passar o nosso dinheiro. Sim. Eu estou sempre igual eu faço. Sem dúvida. Sim. Sim. Eu não conheço o livro, quer dizer, eu não peguei no livro ainda porque ele ainda está na gráfica, vai chegar na primeira semana de setembro. Mas após o dia 8, que vai ser o primeiro dia de lançamento lá no SEAC, ele já vai estar à disposição. Eu posso trazer ou você pode pegar, vai ser um prazer. Então se alguém quiser procurar o Edson, espero que faça algum bem. Vamos orar? Nós sabemos que está aqui, Mestre. Que os nossos corações, Senhor, consigam perceber isso de uma forma cada vez mais real, a ponto de quase podermos tocá-lo, para que possamos sentir a alegria de saber, sem dúvidas, de que não estamos sozinhos. Nessa caminhada que ainda nos parece tão difícil por conta da nossa dureza e resistência. Por isso nós te pedimos que brilhe forte a sua luz, Mestre. Para que ela vença a nossa resistência, a nossa dificuldade de ver e entender. E alguma coisa dentro de nós nos diga, sim, Jesus está presente, ao meu lado, no silêncio que diz que me entende, na presença constante que me diz que permanecerá comigo, ajudando-me nas decisões de cada dia, nas decisões íntimas, quando eu escolher viver como sempre vivi, ou viver de uma forma mais feliz. Obrigado, Jesus. O Senhor prometeu ao Pai que ninguém se perderia, que ninguém ficará para trás,
E isso há cada vez mais de ser uma verdade profunda dentro de nós, nos trazendo imenso descanso, imensa serenidade, imensa força para caminhar no mundo, sabendo que somos amados e somos capazes. Que a tua luz, que brilha assim tanto, nos toque o coração.